Bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil é composta por uma base verde em forma de retângulo, sobreposta por um losango amarelo e um círculo azul, no meio do qual está atravessada uma faixa branca com o lema nacional, em letras maiúsculas verdes. O Brasil adotou oficialmente este projeto para sua bandeira nacional em 19 de novembro de 1889, substituindo a bandeira do Império do Brasil. O conceito foi criado por Raimundo Teixeira Mendes, com a colaboração de Miguel Lemos, Manuel Pereira Reis e Décio Vilares. É um dos símbolos nacionais brasileiros, ao lado do laço nacional, do selo nacional, do brasão de armas e do hino nacional. O lema Ordem e Progresso é inspirado pelo lema do positivismo de Auguste Comte: o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim, versão traduzida do francês. O campo verde e o losango dourado da bandeira imperial anterior foram preservados. O verde representava a Casa de Bragança de Pedro I, o primeiro imperador do Brasil, enquanto o ouro representava a Casa de Habsburgo de sua esposa, a Imperatriz Maria Leopoldina. O círculo azul com 27 estrelas brancas de 5 pontas substituiu o brasão de armas do Império. As estrelas, cuja posição na bandeira refletem o céu visto na capital Rio de Janeiro em 15 de novembro de 1889, representam as unidades federativas. Cada estrela representa um estado específico, além do Distrito Federal. História. Antecedentes. Do início da colonização portuguesa do Brasil até a elevação da colônia à condição de Reino Unido, diversas bandeiras foram utilizadas de maneira não oficial. Colônia. Os territórios portugueses na América, o que corresponde aproximadamente ao que hoje é o Brasil, nunca teve sua própria bandeira oficial, uma vez que a tradição portuguesa incentivava o içamento da bandeira do Reino de Portugal em todos os territórios do Império Português. Os primeiros símbolos vexilológicos brasileiros eram bandeiras marítimas privadas utilizados pelos navios mercantes portugueses que navegaram para o Brasil. Uma bandeira com listras verdes e brancas foi usada até 1692. As cores verdes e brancas representavam a Casa de Bragança e as cores nacionais de Portugal. No mesmo ano, essa bandeira passou a não ser mais utilizada pelos navios que navegavam para o Brasil e se tornou o pavilhão dos navios mercantes portugueses. Uma nova bandeira foi então introduzida para navios mercantes que navegam ao Brasil. Ela tinha um campo branco como uma esfera armilar de ouro. A esfera armilar tinha servido como emblema pessoal de Manuel I de Portugal, que reinou entre 1494 e 1521. Durante o seu reinado, navios portugueses usaram-na amplamente. Eventualmente, ela tornou-se um emblema nacional de Portugal e, mais especificamente, do Império Português. Uma bandeira semelhante foi usada pelos navios portugueses que navegaram para a Índia, mas com uma esfera armilar vermelha. Apesar de representar todo o Império Português, a esfera armilar começou a ser usado mais amplamente no Brasil, a maior e mais desenvolvida colônia portuguesa na época, não só em bandeiras marítimas, mas também em moedas e outros meios de comunicação. Ela eventualmente tornou-se a bandeira não oficial do Brasil. Bandeira do Reino do Brasil.
Outra bandeira marítima portuguesa ligada ao Brasil, usada durante o século XVIII, era chamada bandeira para converter a América, que incluía as armas reais de Portugal, a esfera armilar em ouro com zodíaco em vermelho e um frade segurando uma cruz na mão direita, tudo assente sobre um campo branco. Esta bandeira destinava-se a ser hasteada nas embarcações portuguesas envolvidas no comércio com a região das Missões, do sul do Brasil. Durante o domínio holandês, entre 1630 e 1654, as capitanias conquistadas utilizaram durante esses 24 anos a bandeira das Províncias Unidas dos Países Baixos, que era composta de 3 faixas horizontais. A de cima vermelha, a do centro branca e a inferior azul, e tendo ao centro o monograma da Companhia das Índias Ocidentais, encimada por uma coroa. Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de reino, e os reinos de Portugal, Brasil e Algarves estavam unidos como um único estado, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. A Lei Carta de 1816 estabeleceu a insígnia do novo reino. É especificado que o brasão de armas do Reino do Brasil deveria ser composto por uma esfera armilar de ouro em um campo azul. Durante este tempo, a bandeira do Brasil foi o pavilhão do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. A Lei de 13 de maio de 1816, assinada por D. João V., criou um brasão de armas e um escudo real para serem usados em todos os estandartes do reino. Apenas depois da independência que foi criada a primeira bandeira oficial do Brasil. Entre setembro e dezembro de 1822, o pavilhão pessoal do antigo príncipe real do Reino Unido, um losango amarelo em campo verde, tendo ao meio o brasão de armas do príncipe criado por Jean-Baptiste de Breta a pedido de D. Pedro, passou a ser usado para representar o novo país. Com a sagração de D. Pedro e como imperador do Brasil, a coroa real que ornava o brasão foi substituída pela coroa imperial. O decreto que originalmente instituiu a bandeira e o brasão nacionais do Brasil, assinado aos 18 de setembro de 1822, nada oficializa sobre os possíveis significados das formas e cores adotadas. Outro decreto, que institui o Laço Nacional do Brasil e que também é datado de 18 de setembro de 1822, assim determina as cores escolhidas. Será composto das cores emblemáticas, verde de primavera e amarelo douro. Em 29 de setembro de 1823, um agente diplomático do Brasil junto à Corte de Viena teria descrito a nova bandeira Metternich, explicando ser a cor verde em referência à Casa de Bragança, da qual fazia parte D. Pedro I, ao passo que a amarela simbolizaria a Casa de Habsburgo-Lorena, da qual fazia parte D. Leopoldina. Possivelmente, o verde teria sido escolhido para representar os Braganças em decorrência de ser essa a cor do dragão, figura heráldica associada a essa casa. O dragão, como divisa dinástica, seria ainda lembrado no cetro imperial, na guarda de honra e como ornamento de diferentes edifícios e objetos da família imperial. O verde também fora usado para representar os Braganças no estandarte pessoal de D. Pedro II de Portugal. Para alguns autores, Debret inspirou-se em estandartes regimentais do Primeiro Império Francês para criar os elementos pouco usuais da bandeira brasileira, um losango sobre o campo.
Na época, a França era referência cultural e política. Deve-se lembrar, ainda, que Debrecht e toda a sua geração de artistas neoclássicos eram favorecidos por Napoleão Bonaparte e muitos preferiram sair do país após a queda desse. A escolha do desenho e das cores, contudo, antecede a independência do Brasil, pois já estavam presentes na bandeira projetada por Debrecht em 1820 a pedido de D. João V. No desenho, o dragão aparece em lugar do laço nacional, unindo os ramos que suportam o brasão. Bandeiras republicanas. Após a proclamação da República, um dos líderes civis do movimento, o advogado Rui Barbosa, propôs um desenho para a bandeira da nova nação, fortemente inspirado na bandeira dos Estados Unidos. Hasteada na redação do jornal A Cidade do Rio, a bandeira era composta por 13 listas horizontais alternadas em verde e amarelo, tendo no canto superior, junto à tralha, 21 estrelas em campo azul. A bandeira de Rui Barbosa, que foi usada por apenas 4 dias, também chegou a ser arvorada no navio Alagoas, que conduziu a família imperial brasileira ao exílio em São Paulo, nos primeiros dias da República. Foi hasteada no Palácio do Governo a bandeira criada por Júlio Ribeiro, que veio a se tornar a bandeira daquele estado na década de 1930. Marechal Deodoro, que foi monarquista por toda a sua vida, aceitou e proclamou a República devido à instabilidade política, e sugeriu que a nova bandeira republicana fosse igual à bandeira imperial, com a eliminação da coroa imperial que encimava o brasão de armas. Em 19 de novembro de 1889, a atual bandeira, inspirada na bandeira imperial, foi adotada oficialmente, com exceção ao acréscimo de alguma estrela no círculo azul sempre que um novo estado é criado. Segundo o Decreto N4, de 19 de novembro de 1889, que criou a bandeira republicana, o auriverde da bandeira imperial foi mantido por se considerar que as cores da nossa antiga bandeira recordam as lutas e as vitórias gloriosas do Exército e da Armada na defesa da pátria. Essas cores, independentemente da forma de governo, simbolizam a perpetuidade e integridade da pátria entre as outras nações. As estrelas, que representam os estados e o Distrito Federal, e a faixa branca estão de acordo, respectivamente, com os astros e o azimuth no céu carioca na manhã de 15 de novembro de 1889, às 8h30, 12 horas siderais, e devem ser consideradas como vistas por um observador situado fora da esfera celeste. Propostas rejeitadas. As bandeiras brasileiras rejeitadas mais conhecidas estão listadas abaixo. Vários projetos foram fortemente inspirados pela bandeira imperial verde e amarela, apesar de um pavilhão preto-branco-vermelho também ter sido proposto. Essas cores representariam os principais grupos de população brasileira, sendo os índios nativos, os colonos imigrantes europeus brancos e os negros africanos. Bandeira do Brasil. Projeto de Júlio Ribeiro, 1888. Posteriormente tornou-se a bandeira do Estado de São Paulo. Projeto de Antônio da Silva Jardim, 1890. Projeto de José Maria da Silva Paranhos Júnior, 1890. Projeto de Lopes Trovão, 1889. Chegou a ser içada, mas foi substituída pelo projeto de Rui Barbosa. Projeto de Oliveira Valadão, 1892.
Projeto de Eurico de Góes, 1908. Projeto de Venceslau Escobar, 1908. Segundo projeto de Eurico de Góes, 1933.